Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho. Talvez não tão pouquinho, porque eu não consigo falar tão pouco. Talvez eu deva. Então, gente, vocês já ouviram falar de censura, né? Censura, ela pode afetar qualquer tipo de manifestação, inclusive as manifestações artísticas. Desde o início de 2019, e mesmo antes disso, o fantasma da censura tem assombrado produtores, realizadores, gestores culturais de todo o Brasil. Seja por questões como a sexualidade, por questões ditas ideologicamente partidárias. Ideologicamente não correspondendo ao que uma suposta maioria no poder diz ser aceitável ou não. A censura se mostra de diferentes formas. O que nós vemos na história do Brasil é que em diferentes momentos ela se manifestou, como tem se manifestado agora. Por exemplo, com a falta de incentivo a realizações cinematográficas. Tem um livro muito interessante da Inimá Simões, chamado Roteiro da Intolerância, a censura cinematográfica no Brasil. Eu usei esse livro para falar um pouco sobre a ditadura civil-militar no Brasil e a questão da censura durante o período de 1964 a 1985. Importante constar que esse livro ele vai abordar todo o período da história do cinema brasileiro, muito antes de 64, inclusive. E vai revelar também que a censura não é só uma questão do Estado. Outras instituições sociais também foram responsáveis pela censura ao longo da história. Por exemplo, a igreja, que cortava algumas cenas que achava... Por exemplo, a igreja que cortava diversas cenas de filme, cenas que considerava impróprias. Do lar... Como que é? Recatada e do lar. Um público recatado e do lar. Mas, de fato, e o que eu quero focar com vocês é essa censura a partir de 64, que se intensificou mais a partir do AI-5, né? Mais no final dos anos 60 e depois dos anos de chumbo, ali nos anos 70, né? Interessante o movimento do cinema brasileiro, conhecido como cinema novo na década de 60, que realmente lutava por uma nova cinematografia, por uma nova visão do Brasil através do cinema, né, que ia ao encontro da periferia, um cinema que capilarizava, que falava sobre o povo brasileiro, sobre o fora da metrópole, mas que depois também voltava para a metrópole e falava sobre questões de lá. A censura nesse período ela se organizou em diferentes momentos, né? No primeiro momento, na verdade, era uma organização super desorganizada. E por que eu digo isso? Pessoas que não eram da área, principalmente, que julgavam o que era adequado e o que não era adequado. Isso foi ótimo para os roteiristas e diretores, porque deu a oportunidade de se relacionar com o material fílmico, com as histórias, de uma forma muito mais criativa. E como burlar a censura através da própria linguagem do cinema. Muitas mensagens eram passadas para o público através dos filmes, sem que esses agentes da censura ficassem sabendo, notassem, se dessem conta de que tal filme ou tal filme tinha tal mensagem social. Durante muito tempo a censura operou no Brasil cortando trechos de filme, tarjando falas, proibindo a exibição internacional dos filmes, proibindo a comercialização. E isso, de fato, obrigou alguns realizadores a saírem do Brasil. Uma das questões mais instigantes da censura, e se realmente existia todo esse respeito, esse ideal de valorização da família e do pudor, é que a partir ali dos anos 70, principalmente do final dos anos 70 e anos 80, se desenvolveu esse período que é conhecido como um período mais prolífero da história do cinema brasileiro, pelo menos quando se fala em renda, né, comercialmente, espaço de exibição de tela, presença nos cinemas de filmes brasileiros, que foi um movimento que ficou conhecido como pornô chanchada. Então, ao mesmo tempo que tu tem um cinema super severo, que não quer que certas questões sociais, como a fome, a pobreza do Brasil,
é um governo, é uma ditadura que não quer mostrar, que não quer que um Brasil real seja mostrado. Essa ditadura permite que se produzam e que se comercialize produtos puramente explorativos de questões sexuais. E aí, novamente, não é um julgamento, né? Existe espaço para todos os tipos de filme. Muitos cineastas começaram a incorporar alguns aspectos da pornochanchada em seus filmes, também buscando esse mercado. Lembrando uma outra coisa muito importante também de todo esse período, que é um período onde existia a Embrafilme, né? A Embrafilme, muito diferentemente da atuação da Ancine, a partir dos anos 2000, 2001, a Embrafilme ela ajudava a financiar os filmes, mas existia toda uma responsabilidade também dos realizadores para garantir que esse filme tivesse algum tipo de renda. Era como se eles fizessem um empréstimo, então eles tinham muito a perder se o filme não lucrasse, né? Então era preciso, de fato, comercializar o seu filme. Existia na época ainda atuante a lei do curta-metragem, antes de exibições de longa-metragens nacionais e internacionais eram exibidos curtas, né? Então era toda uma cadeia produtiva do cinema muito diferente do que a gente vê hoje. E depois da ditadura a gente teve o que ficou conhecido como Era Collor, onde todo o sistema cultural do Brasil foi por água abaixo, né? Algo muito semelhante com o que está acontecendo hoje em dia. Claro que hoje a gente tem muito mais poder e espaço nas redes sociais, por exemplo, e dentro dos meios de comunicação, para receber informação de outros lugares e também para transmitir a informação e o nosso posicionamento. A informação está chegando a mais lugares e a gente está conseguindo participar mais ativamente da política através disso. É bom de frente ou é bom de lado, assim? De ladinho. Mas de frente também dá pra ver. Cenoura, beterraba, couve e laranja. Não precisa de açúcar. Parece sangue. A boca, tu não vai falar isso, tu não pode 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 falar isso. Então, pessoal, dentre todo... Então, pessoal, entre todas as possibilidades de filmes que eu tenho para indicar para vocês, eu vou indicar o Pra Frente Brasil, que é um filme que fala sobre tortura, que é um filme também que denuncia a ditadura num aspecto que talvez a gente não perceba tão diretamente, que é como empresários, como as pessoas que achavam que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo, na verdade financiavam, e não só financiavam, mas deixavam aquilo acontecer e achavam que nunca iam ter alguma relação com aquilo ou serem influenciadas negativamente. Mas o que o Pra Frente Brasil, do Roberto Farias, faz é justamente mostrar como aquilo que está acontecendo na sociedade e a gente acha que não tem influência sobre a gente, algum dia bate a porta. O Pra Frente Brasil fala sobre aquilo que acontece com os que ficam calados, com aqueles que ficam olhando, com aqueles que acham que nada está acontecendo, com aqueles que não se posicionam. O Pra Frente Brasil é para dizer que a ditadura chega para todos, que a censura está em todos os lugares. Se você sair 1 centímetro do lugar onde a ditadura quer que você esteja, ela vai te perseguir. Então, Pra Frente Brasil é a dica de filme de hoje. Tá? E lembrando aí que a censura existe por uma razão muito simples. No Brasil, durante a ditadura civil-militar, ela existiu para evitar que realizadores, tanto do cinema quanto das outras artes, se expressassem livremente e com o poder da sua liberdade exaltassem aquilo que o povo pensava, aquilo que o povo sofria e aquilo que o Brasil realmente era. E fortalecendo uma imagem que perdurou durante muitas décadas de um Brasil sem problema, de um Brasil sem corrupção, de um Brasil milagroso. A censura também é uma forma de fake news. É uma forma de passar uma informação falsa, uma ilusão de um Brasil que não existiu. A censura recorta só uma partezinha da sociedade. Era isso. Acho que é um tema super complexo, né? Eu fiz um site, um pequeno trabalhinho que eu quero compartilhar com vocês, que ali vocês vão encontrar outras referências de filmes produzidos durante essa época, vão encontrar também um pouco sobre os diferentes momentos da censura durante o período de 64 a 65.
tá? Diversos filmes, como a censura atacou esses filmes, o que os cineastas fizeram para conseguir burlar a censura. Tá? Espero que vocês gostem e vamos assistir muito cinema nacional e valorizar a verdade. Obrigado. Vou fazer que nem o Demba agora. O que tu quer do mercado, Gabi? O que tu quer do mercado? Quero. Se quiser fazer alguma coisa de refrigerante, mas tem cerveja aqui. Nas áreas, principalmente.